Vamos falar agora sobre a questão da variante Delta, né? A gente, inclusive, pediu aqui para que o nosso ouvinte mandasse mensagens para cá, com dúvidas, caso tivesse alguma, para que a gente falasse agora com o nosso entrevistado, que vai justamente conversar com o nosso ouvinte em relação à preocupação que a gente deve ter ou não em relação à chegada dessa variante, que tipo de cuidados que nós devemos ter. Está com a gente aqui na linha o infectologista da Santa Casa de São Paulo, doutor Marco Aurélio Safad. Doutor, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham. Acho que a primeira pergunta é essa, doutora. A gente está, por enquanto, com 14 casos confirmados em São Paulo, mas em outros estados a gente viu que esse número está um pouco mais alto. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter nesse momento da pandemia, com a vacinação avançando, com a chegada dessa variante agora? E a gente pode falar chegada verdadeira, né? Com a variante já, de fato, circulando de maneira comunitária aqui entre as pessoas. Correto, né? Acho que não há nenhuma dúvida que já temos transmissão comunitária, como chamamos assim, né? Quando há uma documentada transmissão dentro da comunidade, dentro do nosso país. Então já há casos de transmissão pela Delta e é natural que ela ganhe, vamos dizer, relevância nas próximas semanas e ela acabe, vamos dizer, se tornando aí uma variante que vai estar entre nós. O que nós já sabemos em relação a essa variante? Eu acho que isso é muito importante que fique claro para quem está nos ouvindo, né? É uma variante que já tem documentada em relação a ela, ou seja, as mutações que foram acumuladas nessa variante, Ana Paula, elas propiciaram ao vírus que ele, vamos dizer, ganhasse competência em termos de transmissão. Então, ele é um vírus que se transmite com mais facilidade. Então, isso deve alertar todo mundo para a importância de mantermos as medidas que a gente sabe serem importantes para nos proteger. Então, o uso das máscaras, evitar aglomerações, aquelas medidas que já são do conhecimento de todos, elas devem ser mantidas nesse momento, não é o momento de relaxarmos em relação a essas medidas, e paralelamente a isso, Ana Paula, o importante é acelerar o processo de vacinação. E aí, nós temos notícias importantes para compartilhar com quem está nos escutando. Hoje mesmo, dia 22, foi publicado pelo Ministério de Saúde da Inglaterra, né, que eles chamam de Ministério de Saúde Pública lá, os dados de impacto desta variante lá no Reino Unido. Quer dizer, o que aconteceu quando essa variante começou a circular e ela se tornou prevalente lá. Então, há lições aprendidas importantes para nós aqui. Então, eles compartilharam hoje os dados de como se comportaram as vacinas frente a essa variante. E a boa notícia, né, isso é importante também ficar claro, a boa notícia é que as vacinas se mostraram efetivas para reduzir o risco das formas graves, né, hospitalização e morte associadas à Covid-19. E não houve diferença no que diz respeito à eficiência das vacinas para nos prevenir de hospitalização e morte em relação às variantes que antes circulavam, no caso a Alfa, lá no Reino Unido. Então, essa é a boa notícia vinda de lá. Até mesmo após a primeira dose, eles mostraram dados de 80% de efetividade para prevenir hospitalização e morte, isso tem que ficar claro. Houve uma menor efetividade no que diz respeito à proteção contra as formas leves da doença, contra a transmissão. Então, mais um sinal, né, de alerta, né, mais um sinal amarelo aqui para que a gente mantenha as medidas protetivas e acelere o processo de vacinação. Doutor, a gente ficou aqui questionando vários pontos ao longo da sua resposta. A gente quer perguntar isso, então são muitas coisas ainda, mas eu vou aqui por partes. Vou aproveitar pelo último gancho da vacina, porque tem muito ouvinte aqui, até o Luiz perguntou quais vacinas protegem da variante Delta hoje. Todas as vacinas que nós temos disponíveis aqui no Brasil, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen, mesmo que numa menor quantidade, protegem contra a variante Delta, com 2 doses, certo? No caso da Janssen não, porque é única. Bom, vamos lá, Bruna. Então, essa é uma pergunta muito importante. De novo, vamos nos reportar a lições aprendidas. Então, dados de mundo real, que são os que mais interessam, né? A gente
pode estimar como vai se comportar uma vacina de duas formas, né? Através dos dados de laboratório, para ver como se comportam os anticorpos frente a essas variantes, né, dentro de um laboratório, ou no mundo real, que, na minha opinião, sem dúvida alguma, é o meio, vamos dizer, mais fiel para traduzir como as vacinas vão se comportar. Então, esses dados que eu recém compartilhei aqui, mostrando que vacinas se mostraram extremamente efetivas contra a variante Delta após 2 doses, no que diz respeito à proteção de doença de uma forma geral. E mesmo após uma dose, importante fica claro isso, mesmo após uma dose, frente às formas graves, que são as que mais nos amedrontam, né, hospitalização e morte, se referem às vacinas que estão sendo utilizadas no Reino Unido, quais sejam as vacinas de RNA mensageiro, leia-se a vacina da Pfizer, que é a que a gente tem aqui, e a vacina AstraZeneca. Então, a experiência que temos de mundo real, né, são com essas duas vacinas, experiência muito parecida com o que o Canadá teve com exatamente essas vacinas. Com a Coronavac, a gente tem, essa vacina não é utilizada nem no Reino Unido, nem no Canadá, onde já eles publicaram esses dados de efetividade, então a gente não tem dados de mundo real para compartilhar, mas imaginamos, baseado nos dados de laboratório, que a proteção para as formas graves após 2 doses da Coronavac, ela deva se manter, né, frente a essa variante. E dados da Janssen existem também somente de laboratório, a gente ainda não tem dados de mundo real para compartilhar, mas da mesma forma, né, a gente estima que, baseado nesses dados de laboratório, essa dose da Janssen seja suficiente para nos proteger com boa eficiência contra as formas graves de doença. Bom, a respeito do que o senhor falou de manter os cuidados, né, que são fundamentais ainda, não dá para a gente relaxar, mesmo quando a gente estiver com a maior parte da população vacinada. A gente está com uma possibilidade grande, doutor, de que São Paulo avance em relação a liberações, né? Isso não foi cravado ainda por nenhum membro do governo, mas já deram a entender que os números estão baixando e com isso é possível que a gente tenha aí mais liberações com alguma moderação. Até onde o senhor acha que é possível a gente ir? Até porque a maior parte dos serviços já está liberada, a gente já tem uma capacidade de atendimento até que grande nos estabelecimentos. Qual que o senhor acha que tem que ser o limite para que a gente fique ainda em alerta e consiga se prevenir de uma explosão de casos novamente? Esse é um tema sempre muito polêmico, né, e que gera muitas controvérsias. E eu não vou me furtar aqui de dar minha opinião, né? Então, só para você ter uma ideia como é polêmico esse tema, vamos voltar de novo ao Reino Unido, né? Lá, a Inglaterra, vocês devem ter visto na mídia, eles abriram vamos dizer, a Inglaterra optou por uma abertura bastante ampla, né? Suspendendo todas, ou a maioria das restrições. Já a Escócia e o país de Gales, que fazem parte, vamos dizer, do Reino Unido, né, a despeito de vivenciarem exatamente o mesmo cenário epidemiológico, o mesmo ritmo de vacinação, optaram por um caminho diferente, e esses outros 2 países mantiveram as medidas protetivas. Eu estou com os escoceses e com o pessoal do país de Gales. Eu acho que o momento é de cautela, a gente tem que ir devagar, passo a passo. De fato, nós estamos experimentando nessas últimas semanas uma tendência progressiva de queda de hospitalizações, de queda de mortes, inclusive de queda de novos casos, mas ainda num patamar que nos preocupa, né? E lembrando que muitos brasileiros adultos ainda nem mesmo a primeira dose da vacina tomaram. A gente está entrando hoje no Brasil aí na faixa dos 30 e poucos anos, na maioria das cidades, lembrando que os abaixo de 30 anos nem mesmo a primeira dose da vacina receberam. Então, esse ainda é um cenário de preocupação e que, na minha opinião, de novo, merece da nossa parte muita cautela nessas medidas de reabertura, e eu entendo que ainda é importante que elas se mantenham firmes, né? Porque são esses 2 pilares que nos protegem, a vacinação e as medidas protetivas, e não dá para prescindir nesse momento de nenhum deles.
Então, e entre as medidas protetivas, evitar aglomeração e máscara, né? Que infelizmente é um hábito que muita gente está perdendo, principalmente para andar na rua. Em ambiente fechado é mais fácil você ver as pessoas de máscara, até porque tem muito estabelecimento que é rígido. Então, se você não botar máscara, não entra e ponto. Agora, na rua é cada vez mais difícil. Doutor, a gente viveu um problema aqui no Brasil desde o início da pandemia, que foi a falta de testagem. O Brasil testa muito pouco e a gente pagou essa conta já ao longo de todo esse tempo. Continuamos testando muito pouco. Então, isso significa que a gente pode estar no escuro em relação à variante Delta? Ela pode estar já circulando aqui com muitos mais casos do que o que a gente conhece hoje? Ou não? Também existe a possibilidade dessa variante não ser tão forte aqui no Brasil? Porque eu cito alguns exemplos. A variante do Reino Unido, por exemplo, ela foi um pouco mais leve aqui pra gente. A P1 foi muito mais devastadora. E a P1 não foi tão devastadora na Europa, por exemplo, Exatamente. Nos Estados Unidos. Então, existe alguma chance da Delta não ser tão devastadora aqui? Ou, por outro lado, a gente pode estar no escuro porque não testa? Bom, vamos lá, Bruna. Excelentes ponderações que você fez e estou de acordo com elas. Eu acho que a gente testou sempre um pouco aquém daquilo que deveríamos ter testado, mesmo em comparação com países vizinhos, em número de testes, né, por milhão de habitantes. O Brasil sempre esteve aí numa posição intermediária, né, e o nosso papel é de liderança dentro do cenário aqui da nossa região. Então, portanto, tínhamos que liderar e nunca fizemos isso, né? Vários países tiveram aí índices de testagem por população muito maior que o nosso brasileiro. E claro que isso, de alguma forma, prejudica o controle da pandemia. Você reconhecer os casos, né, ter ciência dos contatos, de quem se infectou, ajuda muito no controle da pandemia. Da mesma forma, a gente exercer um amplo sequenciamento, né, que é o que permite identificar o segundo ponto da sua pergunta, se há mais ou menos casos de variante Delta em relação à variante Gama, né, que ainda predomina aqui no nosso país. Claro que a gente gostaria de ter uma testagem em maior escala, mas, de fato, vamos dizer, o que nós temos até hoje tem permitido a gente ter uma informação de que há sim a presença, e ela é uma presença que tem ganhado em prevalência. Isso é importante compreender. Nas últimas semanas tem aumentado, entre aqueles que são sequenciados, a proporção desses casos atribuídos à variante Delta. Em relação a se ela vai se tornar prevalente aqui, esse é um outro ponto também interessante. Você está correta, houve variantes que surgiram, como por exemplo a Beta, né, da África do Sul, que a gente tinha muito temor, porque ela tem um escape das vacinas, é a que mais escapa das vacinas, mas que felizmente ela acabou não circulando de forma relevante aqui entre nós. Então tem uma competição hoje interessante entre a variante Gama e a variante Delta. Vamos ver o que vai acontecer. Em princípio, do que a gente tem de dados, sugere que a Delta ela tem uma competitividade grande no que diz respeito à sua transmissão. E para a transmissão, né, não para a prevenção de formas graves, mas para a transmissão, é muito importante você ter uma população altamente vacinada e altamente vacinada com 2 doses para controlar a transmissão. Então, isso realmente é algo que a gente tem que ficar muito atento e acelerar esse processo de vacinação. Só como curiosidade, Bruna, o Reino Unido publicou hoje quantas mortes eles puderam prevenir desde que começou a vacinação e quantos casos foram prevenidos às custas do programa de vacinação em inglês. E o número é de 37 mil mortes que foram prevenidas até o momento e 11 milhões de casos de Covid-19 no Reino Unido, fruto da vacinação. E a gente está vendo lá na Inglaterra um aumento do número de casos nas últimas semanas pela variante Delta, fruto muito desse relaxamento que eles tiveram, mas ao mesmo tempo a gente vê que esse aumento do número de casos não é acompanhado da mesma proporção de aumento de mortes e hospitalizações, mostrando que as vacinas exercem um papel protetor muito importante no quesito prevenção de hospitalização e prevenção de morte.
Temos que aguardar, né, doutor? Esperar, claro, precisamos fazer a nossa parte também em relação ao comportamento, mas precisamos aguardar para ver como é que a variante Delta vai se estender aqui no Brasil. Humildade. Com muita humildade, né? O vírus, ele é maior do que a gente. A gente aprendeu a respeitar esse vírus, né? E eu tenho dito isso sempre com muita humildade, com constantes aprendizados que a gente pode replicar em nível de saúde pública para auxiliar a nossa população da melhor forma no combate a esse coronavírus. Agora, para a gente fechar, doutor, há diversas cidades, estados, já planejando alguns eventos de retomada. Aqui em São Paulo, alguns testes começaram a ser feitos ontem, e tá todo mundo já de olho nas principais festas que a gente tem anualmente. Réveillon, o Réveillon, começa um pouquinho antes o Natal, que é todo mundo que é reunido com familiares, aí depois vem a festa de Ano Novo, Carnaval no ano que vem. Tudo isso ainda pode ser muito preocupante para o Brasil? Eu acho que o cenário recente é um cenário positivo no que diz respeito à diminuição do número de casos. Evidentemente, o que ainda nos preocupa, que é o que eu citei há pouco, a nossa velocidade de vacinação é um pouco aquém da ideal, né? O lado positivo é que o brasileiro, felizmente, ele vamos dizer, totalmente pró a vacinação. Aqui as pessoas compreenderam a importância da vacinação, a despeito de muitas mensagens negativas, elas não colaram, como a gente diz aqui, né? Então a população, ela, vamos dizer, anseia por receber a vacina, e o que a gente precisa nesse momento é acelerar a vacinação. Existe uma perspectiva, Bruna, de chegada de milhões de doses de vacina nesses próximos, principalmente, 2 meses. Entre agosto e setembro, a gente tem uma expectativa de um número muito grande, né, de doses de vacina, o que permitiria a gente acelerar muito o processo, terminar de forma rápida a vacinação de todos os adultos com a primeira dose, acelerar a vacinação da segunda dose, e aí, evidentemente, o segundo passo seria chamar esses indivíduos que ainda não tomaram a segunda dose, encurtar, inclusive, o intervalo, tanto da Astra como da Pfizer, assim que a gente completar os grupos prioritários. Então, isso cria uma perspectiva positiva para o final do ano, né? Nesse sentido, eu antecipo que, do ponto de vista de hospitalizações, etc., a gente vai ter um cenário muito mais confortável, né? Uma vez que a gente acelere esse processo de vacinação. Mas não esquecendo que é perfeitamente plausível que esse vírus vá persistir entre nós de forma endêmica. Nós vamos ter que aprender a conviver com ele. Daqui para frente, a ideia é que esse processo de vacinação faça com que o impacto da circulação do vírus, quando ela voltar a ocorrer nas suas ondas, né, que se sucedem, ela gere cada vez menos hospitalização, cada vez menos mortes, e cada vez mais a gente tenha ferramentas que nos ajudem a controlar esses futuros surtos, essas futuras ondas que a gente espera acontecerão, né? Uma vez que ele se torne, como a gente chama, endêmico entre nós. Alguma coisa a gente tem que tirar de aprendizado disso tudo, né? Principalmente no que se diz respeito ao combate a essas novas doenças. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Eu espero que a gente consiga mesmo. Doutor, obrigada pelo seu tempo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, tá? Infectologista da Santa Casa, doutor Marco Aurélio Safad. Uma boa tarde para o senhor e a gente te aguarda aqui em outras oportunidades. Até uma próxima, doutor. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Até mais. Boa tarde.